Bom, aqui de novo, jovens, para falar de equações exatas, equações diferenciais exatas. Bom, nós vimos no início do curso, quer dizer, temos visto sempre que uma equação diferencial se apresenta nessa forma. Nós vimos nessa forma aqui, não é? O derivado é igual a uma função no segundo membro de x e y. Mas toda equação diferencial você pode mudar a forma dela. Inclusive você pode escrevê-la na forma assim: mxy dx mais n de xy dy igual a zero, tá bom? Então, essa é a forma que nós queremos para reconhecer e resolver uma equação exata. Para reconhecer quando uma equação é exata, você coloca nessa forma. Por exemplo, um exemplo aqui, você tem a equação dy dx igual, vamos colocar aqui assim, menos 2xy ao cubo, 3x ao quadrado, y2, tá bom? Seja esta a equação, que está na primeira forma, na forma 1, tá bom? É nessa forma, uma derivada de uma função igual a uma função de x, y no segundo membro. Queremos transformá-la para cá, então vamos dessa forma para essa forma aqui, tá bom? Como é que você faz? É muito simples, é só multiplicar cruzado, mudar de membro, né? E você vai ter, aqui troca sinal, vai ficar 2xy ao cubo, dx, mais 3xy ao quadrado dy, tá? Multipliquei aqui, troquei de membro, muda o sinal, igual a zero. Daí você ficou na segunda forma. Essa aqui eu vou chamar de forma 1, aqui forma 2, né? Forma 1, forma 2, tá certo? E a forma 2 é como nós vamos trabalhar para reconhecer que uma equação é exata. Muito bem. Então, o que significa ser uma equação exata? Esse nome vem do fato de que essa função diferencial que aparece aqui no primeiro membro da equação deve ser a diferencial exata de uma função de duas variáveis, tá? Então, ser exata significa que existe uma função f de duas variáveis, tal que a diferencial da função f é isso aqui. Eu vou colocar no modo geral. M de xy dx mais n de xy dy, tá bom? Então, olha, ser exata, tá? Isso aqui é definição de exata, de uma função, de uma equação exata, tá bom? Equação exata. O que significa ser exata? Significa que existe uma função de duas variáveis, uma função de duas variáveis, de tal sorte que a diferencial exata dessa função, a diferencial dessa função é exatamente essa expressão aqui, né? Então, essa é a definição, tá bom? Definição de equação exata. Agora, nós temos dois passos a seguir. Primeiro, como reconhecer que ela é exata, depois resolver. Como reconhecer, eu vou fazer um outro vídeo, tá? Para não sobrecarregar esse aqui. Mas como resolver é muito simples. Relativamente simples. Você tem a diferencial dessa função, e isso tudo aqui, essa expressão, é igual a zero, né? Então, aqui o que está dito aqui, que a diferencial da função f é zero, né? Porque isso aqui tudo é igual a zero, tá bom? Por isso a gente coloca nessa forma. Se a diferencial de uma função de duas variáveis é zero, isso significa o quê? Que essa função é uma função constante. Então vocês aprenderam no cálculo 2, eu acho, né? Então essa aqui é a solução geral da equação exata. Muito simples, né? Mas tem um problema. Bom, nós temos coisas pendentes. Reconhecer
que a equação, nessa forma, é uma equação exata. 2. Determinar essa função f. Se ela for exata, aí você vai trabalhar em determinar a função f de duas variáveis, porque isso te dá a solução, uma vez que a diferencial dela é igual a zero, né, que é essa expressão, então ela é uma função constante. Essa expressão é a solução geral da equação. Mas vamos lá. Primeiro passo, determinar verificar se a equação é exata. Então você tem a equação aqui. dx mais n de xy dy. Logo eu vou abandonar as variáveis para simplificar aqui as variáveis para simplificar a notação, né? A escrita, na verdade. Bom, isso aqui é diferencial de uma função. Mas o que é diferencial de uma função? Deixa eu escrever de novo aqui. Diferencial da f. Se ela é exata, isso é uma diferencial da f. Mas a diferencial da f, você estudou lá no cálculo 2, que é df dx, né, dx, mais del f del y dy. Né? Conclusão. Isto aqui é o nosso m, né? M de xy. E essa outra derivada parcial é o nosso n de xy. Então, aqui você tem, olha só, que df dx é igual a m e df dy, del f del y é igual a n. Isso aqui é um sistema de equações diferenciais parciais. Olha, a gente está aprendendo a resolver equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, já caímos numa equação, num sistema de equações diferenciais parciais, que são derivadas parciais, né? Derivada de f em relação a x, derivada de f em relação a isso. Mas esse é um sistema de fácil solução. Inclusive, se você lembrar, você aprendeu a resolver esse sistema lá no cálculo 2. Então, para você determinar a função f, você vai resolver esse sistema aqui, tá bom? Agora, vamos aprender como é que você reconhece que uma equação é exata. Ora, sob determinadas condições, você pode, as derivadas segundas aqui, derivada cruzadas, né? d2f dx dy, assim, vou escrever logo, as derivadas cruzadas, se f for de classe C2, eu vou dar a condição aqui. O que significa f ser de classe C2? Uma função que tem segunda derivada e as segundas derivadas são contínuas, tá bom? Em geral, nós vamos trabalhar, claro, com funções assim que são bem comportadas, né? As funções polinomiais, função exponencial, logaritmo, funções trigonométricas, todas têm essa característica, né? Então, funções, isso vai funcionar, elas são de classe C2, isso significa o quê? Pelo teorema de Schwarz, que a derivada de ordem 2 da f, dx dy, del x del y, é igual a d2f del y del x, tá certo? Que são as derivadas cruzadas, como nós falamos, são iguais. Mas derivar f em relação a x depois a y equivale a derivar m em relação a y. Então isso aqui é del m del y. E aqui derivar a f em relação a x depois de ter derivado em relação a y equivale a derivar a n em relação a x. Então é del n del x, tá bom? Agora, veja bem, aqui está o critério para nós reconhecermos que uma equação é uma equação diferencial exata, tá bom? Então eu digo que, deixa eu falar 2 aqui, esse 2, a equação, vamos escrever tudo, que isso é importante. A equação m de xy dx mais n de xy dy igual a zero é exata
se somente se dm dy é igual a del n del x, tá bom? Então tem que acontecer isso. Por exemplo, lá no nosso exemplo aqui, esse exemplinho aqui. Vamos fazer logo esse exemplinho para aproveitar o tempo. Nesse exemplo, quem é m? M é a função 2x, y3, e n é a função 3x ao quadrado, y2, tá bom? Então aqui, m é o que acompanha o dx e n é o que acompanha o dy, incluindo o sinal, tá? Não, cuidado com o sinal aqui. Aqui é positivo, eu não destaquei. Mas vamos lá. No nosso exemplo, vou colocar aqui exemplo. Desse exemplo, que vamos para cá. Tá? Esse exemplo eu estou aproveitando aqui. Aproveitando esse exemplo para cá, tá bom? Então, o m é igual a 2xy ao cubo. Tá aqui, o m é 2xy ao cubo. E n é igual a 3x quadrado y ao quadrado. Então, o n aqui, ó, n é igual a 3x quadrado y ao quadrado. Vou derivar m em relação a y e n em relação a x. Se acontecer a igualdade, eu concluo que a equação é exata. Então, del m del y é igual a quê? 6xy2, né? E del n del x é igual a 6xy2. Portanto, são iguais. Del m del y é igual a del n del x. Eu concluo que a equação é exata. A equação é exata, tá bom? Bom, vamos voltar à fita depois, no próximo vídeo, e começar do começo, tá bom? Para a gente fixar bem isso aqui. Nós já sabemos o primeiro passo, que é reconhecer quando uma equação é exata. Aí a gente vai fazer o próximo vídeo, voltando um pouquinho nessas ideias e aprendendo a resolver a equação. Um grande abraço, fiquem com Deus.